A paz do Senhor, meu amado e minha amada, que Deus te abençoe, que você tenha essa noite de paz, de alegria, de bom ânimo, sabendo que ainda que no mundo enfrente aflições, mas a instrução que o Senhor nos deu é que tivéssemos bom ânimo, tenha coragem para enfrentar as adversidades, para enfrentar as aflições, sem perder a fé, sem perder a crença de que você vai vencer e que no final é você que irá sorrir, que no final é você que sairá triunfante, vitorioso no nome do Senhor Jesus Cristo. Ter bom ânimo é tanto ter coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar as aflições, aquilo que muitas das vezes vem contra a vida da pessoa, que gera para trazer angústias, ansiedades, preocupações, mas é tanto ter coragem para enfrentar, como também se manter com a mente de um vencedor, se manter com a mente programada para acreditar de que há meios possíveis de superar essas aflições. É sem perder o pensamento de vencer, é sem deixar de ser positivo, é manter-se positivo, é se manter crendo, é se manter que no final é Deus que te fará sorrir, que no final é Deus que te fará superar esses problemas. Jesus, ele venceu todas as adversidades que vieram contra ele, tudo que ele passou, perseguições, calúnias, as ameaças de morte, todo o conselho maquinado contra ele, ele superou, ele venceu, e venceu como um filho de Deus, venceu de cabeça erguida, venceu não se abatendo pelas situações, venceu olhando para o Senhor até cumprir e viver o seu propósito. Então vamos meditar um pouco na palavra de Deus. No final desse vídeo estarei orando pela sua vida. Antes de orar, já lembra você, amanhã, terça-feira, iremos estar na segunda parte da campanha Milagre Urgente. Então não perca, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você é novo aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o teu like, o teu comentário e compartilhar esse vídeo. Se você quer ter o seu nome no caderno de oração, deixa aqui o teu nome e a causa, o teu pedido de oração, que estaremos orando por você no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento, vamos meditar lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo número 1, versículo número 6. Diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então, veja que Paulo, ele diz para os irmãos de Tessalonicenses que eles se tornavam imitadores tanto dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos também foram perseguidos. Paulo, ele passou por perigos tanto do seu próprio povo, na sua época, os judeus, alguns religiosos que faziam parte da seita dos fariseus, como alguns sacerdotes que ainda não tinham abraçado a fé em Cristo. Então perseguiram a Paulo, como ele foi preso na sua visita a Jerusalém, no dia de Pentecostes, e dessa captura, quando ele foi preso, ele foi levado a Roma para se apresentar diante de César. E se contar também as perseguições dadas aos apóstolos anteriormente a ele, como Pedro, João, Tiago, que foi decapitado por Herodes. Pedro estava preso para então também ser decapitado, mas a igreja que orava por Pedro, e o Senhor intervém enviando um anjo, trazendo um livramento. Isso é um milagre urgente no nome do Senhor Jesus. E Deus livra
ao apóstolo Pedro, como outros apóstolos também que foram maltratados, perseguidos, caluniados a respeito da fé do reino de Deus. Então Paulo fala que os irmãos de Tessalonicenses, eles também foram perseguidos, também foram atribulados e que se tornavam imitadores tanto dos apóstolos como também do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sofreu perseguições, ele sofria perseguições das seitas judaicas, como fariseus, saduceus, alguns religiosos, doutores da lei, que procurava interrogar e com dolo e com engano, o Senhor chamava de hipocrisia, procurava ocasiões contra o Senhor para apanhá-lo em alguma palavra que ele dissesse errada, como também as autoridades religiosas, como os sacerdotes da época, e a própria família, então, por não entender o ministério do Senhor a princípio, perseguiram o Senhor. A gente vai ver isso em João capítulo número 7, quando se fala da festa do tabernáculo, e os irmãos eles não criam no Senhor, seus irmãos eles não criam em Jesus. Alguns da sua família, uma vez o Senhor estava numa casa e eu estava ministrando a palavra, e ele não se alimentou naquele dia, estava ali fazendo a vontade de Deus, e disseram à família: olha, ele não come, ele não bebe. Aí foram até ele para impedi-lo de continuar e disseram: mestre, olha, os teus irmãos estão aí à porta, porque a família dizia que ele estava fora de si. E o Senhor dizia assim, dizia: quem é meus irmãos e minhas irmãs ou mães? Eis aqui meus irmãos e irmãs e mãe, todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esses são, sim, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus, ele também passou, ele soube o que é ser perseguido, o que é ter a sua vida correndo perigo, o que é ter sido preparado ciladas para apanhá-lo, porque toda vez que o Senhor ministrava e curas aconteciam como libertações e vidas eram levadas ao Evangelho de Cristo, porque o Senhor apacentava as ovelhas de Israel que estavam perdidas e que via no Senhor o senhorio de Cristo, a autoridade de Deus sobre o Senhor Jesus, que reconhecia Jesus como Messias, eram apacentadas por ele. Mas também tinha as pessoas que questionavam, que chamavam Jesus, que ele fazia milagre operando pela ação de Beelzebu, do príncipe dos demônios. Outros procuravam situações para falar mal de Jesus, chamar de falsos profetas, deturpar as palavras do Senhor, gerando um falso testemunho contra Jesus. Então os irmãos de Tessalonicenses estavam passando por isso, estavam se tornando imitadores do Senhor. Então, porque para seguir a fé em Cristo, uma pessoa não será livre, ausente de não passar por essas situações que às vezes, queira ou não queira, todos que servem ao Senhor está sujeito a passar. Paulo falou em Timóteo que todos aqueles que querem viver o Evangelho de Cristo de uma forma piedosa, tanto dedicada a Deus como às boas obras, ao amor ao próximo, irão padecer perseguições. Então, são coisas que às vezes não terá como evitar, porque todos, de uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, serão perseguidos ou foram perseguidos. Deus, que é maravilhoso, que trouxe o livramento, que deu vitória e fez a pessoa sobressair a essas adversidades. Então Paulo afirmava que os irmãos estavam sendo imitadores tanto dos apóstolos como do Senhor Jesus Cristo, porque em meio às atribulações que eles estavam passando, eles recebiam a palavra de Deus com grande alegria, com alegria no Espírito Santo. Então, por mais que a pessoa às vezes sofra, passe por momentos ruins, mas Deus, Ele é fiel. Para quê? Para te fortalecer em meio a essas batalhas, para aperfeiçoar o poder dEle sobre a tua vida, para a alegria dEle
trazer força para a tua alma, como está escrito lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então não se desmotive, não se desencoraje, não queira abandonar a fé, não queira pular fora do barco. Antes, passa pelo que tiver que passar, mas passa de cabeça erguida, passa crendo que o autor e sustentador da tua fé chama-se Jesus Cristo. E acredite, o Senhor tem a última palavra ao teu respeito e Ele te fará dar a volta por cima no nome do Senhor Jesus. Agindo Deus, não há quem possa impedir. Agindo Deus, não há quem possa impedir. Então, que Deus te abençoe poderosamente para a honra e para a glória dEle. Então, creia no milagre do Senhor, que independente de qualquer situação, tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te animar, Ele vai te encorajar, Ele vai renovar as tuas forças. Então, busque a Deus no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Meu Deus, eu oro para que o Senhor traga paz, descanso para a alma que está cansada, para esta vida, que o Senhor, meu Pai, traga refrigério para a sua alma, fortalecimento, ânimo novo, meu Deus, encorajamento, para que ela continue essa caminhada de fé com o Senhor, que o Senhor dê em todo o tempo livramento sobre a sua vida, dando ordens aos teus anjos ao seu respeito. Pai, faz um milagre na vida dela, meu Deus, que as mãos do Senhor se estendam sobre a sua vida, para animá-la, para encorajá-la, meu Deus, para trazer sobre a vida dela, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Peço que o Senhor supra as suas necessidades, que a porta financeira se abra, que a bênção do Senhor venha sobre a vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, amém e amém. Até o próximo vídeo, tchau.